Olá, meu amigo, minha amiga, você que está aqui nos assistindo. Mais um Idealcast para trazer muito conhecimento para a sua vida. Hoje a mesa está repleta aqui de pessoas inteligentes, pessoas que veio trazer conhecimento para você, para sua casa, para sua família, no carro, onde quer que você esteja, no celular, no metrô, se está no trânsito, se não está, é sempre um bate-papo muito bom aqui para que você possa ter conhecimento. A gente não traz conhecimento que você vai usar um segundo ou dois, mas para a sua vida, para a transformação do seu ser, do lugar que você está. Estou hoje aqui com José Paulo Pereira, mais uma vez. José Paulo, obrigado pela presença. Obrigado você, Everton. Estamos aqui com você e com pessoas ilustres hoje, né? Exatamente. Faz parte da bancada aqui conosco a Raquel. Raquel é diretora da Ideal Books, uma editora que vem aí para transformar o mundo editorial. Podemos dizer assim, Raquel? Se apresenta um pouquinho, fala seu nome, seu sobrenome, um pouquinho sobre sua carreira. Olá, pessoal. Imagina, eu que agradeço. Uma honra estar aqui compondo essa mesa com pessoas tão incríveis que eu admiro tanto. E realmente vamos falar bastante sobre conteúdo, sobre livros, porque o livro realmente é a porta de entrada para a transformação de vidas. Então, a gente está com um projeto incrível com a Ideal Books para 2022 e a gente vai dividir aí muitas experiências. Eu já trabalho há 20 anos no mercado editorial. Passei por diversas editoras, tanto na área de livros didáticos, de livros de literatura, para didáticos escolares. Então, tenho uma vasta experiência aí, tanto na área offline como online. Estou aqui para dividir algumas ideias e insights com vocês. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada. Muito bem-vinda mesmo, Raquel. E conosco, mais uma vez, Matheus Colombo, especialista digital. Pode falar um pouquinho, Matheus, sobre sua carreira, a empresa que você está dirigindo ali, como você se sente com todo esse cenário agora que nós estamos vivendo aqui. Olá a todos, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar de novo aí com o Everton, com o Paulo, hoje com a Raquel, nossa colega aí que vai trazer agora vários títulos, né? Vários lançamentos. E um prazer aqui para falar de mercado digital, tá um pouquinho agitado, né? Bastante coisa acontecendo. A gente vai trazer alguns temas e também sobre a empresa, né? Que a gente está lançando esse ano, né? Que também vai ter alguns produtos diferentes, bastante novidade aí para a gente falar hoje. Nós vamos falar um pouquinho hoje, Matheus, Raquel e José Paulo, sobre o poder. Poder é uma palavra poderosa, podemos dizer assim? Todo mundo quer ter poder, né? Tem aquele poder que é autoritário, que a pessoa impõe porque ela tem algum tipo de influência, mas não é sobre esse poder que nós vamos falar aqui. Eu acho que o poder é tão amplo, né? Todo mundo tem um pouquinho de poder, né? Todo mundo quer ser um pouquinho super-herói, né? E as qualidades podem ser poderosas, também as coisas ruins também podem ser poderosas, né? E o Paulo tem um livro que chama Segredos do Poder. E eu queria começar já com a primeira pergunta para o Paulo. E a Raquel está municiada ali, ela está poderosa hoje, que ela tem as anotações dela. Está com poder. Né? É hoje ela quem está com poder, viu, Paulo? Né? Um dos fatores importantes na busca do sucesso é o poder, Paulo. Para você, o que é este poder? Se você quiser abrir um pouquinho o entendimento sobre poder, mas para você, no seu livro, você fala muito bem sobre o poder. Né? O pessoal vai entender um pouco, depois vai ter que comprar o livro para entender profundamente. Mas em busca do sucesso, o poder é necessário? É necessário. Nós temos que ter o poder. Poder é conseguir fazer as coisas, né? Você vê quando a gente fala de poder, quando a gente fala, por exemplo, do poder das nações, né? As pessoas atribuem poder a poder bélico, né? Exército ou poder financeiro. Isso é o que a gente chama de hard power, né? Que é o poder bruto ali, é uma coisa. Mas tem o soft power, por exemplo, que é a influência nas artes, na cultura, na música, que acaba muitas vezes tendo uma eficiência muito maior que o hard power, né? Então, nas nações, por exemplo, tem vários tipos de poder. Tem o poder que é o capital social, que é quanto o país é unido, o poder cultural. Então, existem duas categorias, de hard power, né, e soft power. Isso em relação a país e tal. Em relação a pessoas também. As pessoas têm várias maneiras de exercer influência sobre as pessoas. E quanto mais soft, mais inteligente, mais efetivo. Perfeito. Poder da escolha, Paulo. O que você pode falar para mim? O poder da escolha pode enriquecer uma pessoa. Pode enriquecer. Você vê, a democracia nasceu 2.500 anos atrás na Grécia Antiga, dando a oportunidade ao povo, né, de poder escolher os seus representantes e tal. Quer dizer, a democracia hoje é algo, para mim, atualmente, é o sistema de governo que mais dá condições para as pessoas poderem se desenvolver, evoluir. Então, basicamente, a democracia é as pessoas poderem escolher, né? Nem sempre é possível ter um ambiente democrático, né, em todos os lugares. Às vezes precisa ter uma mescla, né? Mas a escolha, a capacidade de escolher é algo muito importante, especialmente quando você
tem a possibilidade de agregar muito, né? Imagina países que você não pode escolher, o governo escolhe a profissão que você tem, ou alguma situação aí, já não é tão bom, né? Você acha que tem que conhecer para ter poder? Tem que conhecer? Sim, sim. Eu tenho uma pergunta, inclusive, com esse tema de conhecimento e poder, que a gente ganhou uma ferramenta, né, nos últimos tempos, e a palavra tem muito poder. Sim. Né? A gente está aqui para falar de comunicação, e o Paulo é uma pessoa que é muito forte nas mídias sociais, é um grande comunicador e é do digital. O que vocês acham do futuro, né? Com tanta gente, com tanto poder na palma da mão hoje, e todos os problemas que a gente tem para resolver em relação a isso aqui que foi construído hoje. As mídias, elas trouxeram uma grande democratização da comunicação. Antigamente, você pega no Brasil, a grande mídia era grupos de 4 ou 5 grandes empresas que eram responsáveis, né, por levar a informação. Você vê que a palavra mídia, o que é a mídia? Ela está no meio, mídia, entre a informação e a audiência. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a mídia ela é parcial, né? E aí a informação, o que aconteceu quando chega para a audiência, ela chega diferente. E as mídias sociais, o celular, enfim, tudo isso democratizou. Você pega um jovem hoje que tem um canal no YouTube ou numa mídia social e ele consegue influenciar milhões de pessoas. Então isso é muito bom, um grande avanço na democratização, a questão das mídias sociais. O poder passou a ser descentralizado. Você pega no Brasil, independente de viés partidário, né, o nosso presidente atual tinha 7, 8 segundos de televisão aberta, de grande mídia, e venceu as eleições, as últimas eleições aí, com muita força nas mídias sociais. Quanto mais influência, mais poder. Pois é, olha que interessante. A influência é uma parte do poder, né? Existem vários tipos de poder. A pessoa, por exemplo, ele tem o poder da força bruta, tem o poder da inteligência, tem o poder da persuasão, tem o poder da articulação. Então tem uma série de tipos de poderes que você pode ter. Às vezes, a força, por exemplo, não é a melhor a ser aplicada no momento e pode gerar um problemaço. Como às vezes, por exemplo, não pode ser também a articulação. Então, o poder é algo que situacional. Para você ter resultado, ele tem que ser aplicado na hora certa, no momento certo, na intensidade certa. E você, Raquel, o que você acha de tudo isso? Sem dúvida, acho que o poder hoje, o Matheus comentou muito sobre a questão, e o Paulo complementou brilhantemente da democratização do poder. Isso te influencia a selecionar muito mais o que você assiste, o que você vê, o que você consome nas mídias sociais. Com essa democratização, a gente tem que ter um controle e uma seleção muito maior. Eu gosto muito de falar que o poder a gente tem que saber utilizar para influenciar positivamente as pessoas. E eu acho que é muito do nosso DNA aqui do grupo, né? Ideal Trends. O que a gente quer levar hoje, e através até do próprio livro Os Segredos do Poder, é saber levar essa influência positiva e essa persuasão de uma forma construtiva para os teus relacionamentos, para o teu trabalho, para os teus negócios e tudo mais. Tem criança que já nasce com poder, né? Meu filho mesmo nasceu com poder. O choro dele era poderoso. É poderoso. Ou era para comer, ou era para dormir, ou era para fazer manha, né? E o Paulo fala no livro dele, né, que o bebezinho ele tem o poder de atrair os pais, né? Então a gente já nasce com isso, né? A gente já nasce com poder, Paulo. A gente já nasce com poder, a gente nasce com... Eu até brinco, Everton, que tem o instinto e tem a inteligência. Né? O instinto é algo que você é inerente. Por exemplo, a criança chora por instinto, os animais e tal. E aí vai aprendendo e vai passando a utilizar as ferramentas com bastante assertividade. Né? Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo do poder da articulação, um exemplo pessoal meu. Num certo momento, a minha esposa, eu queria no final de semana comprar algumas coisas. Né? Minha esposa queria ir no shopping. A minha filha queria assistir um filme. E o meu filho queria brincar no playground. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo no shopping center, que ali tem para todo mundo. Né? Então, nesse caso, um exemplo simples, é a articulação. E você sabe que administrar, a melhor definição de administrar que eu encontrei na minha vida é o seguinte, administrar é alinhar interesses. É o poder de você gerar uma relação ganha-ganha para todo mundo. Administrar significa todas as partes estarem bem. Imagina uma empresa, por exemplo, os funcionários estarem bem, os clientes estarem bem, os acionistas, a comunidade. Então, é um tipo de poder, administrar para que tudo vá bem.
Então, o poder, as pessoas, às vezes, elas têm uma visão de que é mal, ou porque associa poder à força, Sim. ou alguma coisa bruta. E não, o poder é a capacidade que você tem de conseguir alguma coisa, e tem várias estratégias para isso. Até o divino, né? Sim. Né? É uma outra pauta, mas até o divino. O divino pode o impossível, né? Exato. O poder do milagre, da cura, o poder da transcendência. Então, o poder não está ligado ao que muitas pessoas pensam, a alguma coisa dura, alguma coisa bélica. Não, o poder é conseguir alguma coisa, e às vezes, e eu vou dizer para vocês, quanto mais soft o método, melhor. Não é potência, né? Não. É E potência. nessa linha, Paulo, a palavra persuasão, né? A gente conversou muito, você fala de persuasão no livro. Persuasão não é algo ruim, Não. né? E como a gente explica isso para as pessoas que estão recebendo agora informações sobre gatilhos mentais, sobre essa parte de comunicação? O que é a persuasão boa e a persuasão ruim? Olha que interessante, Matheus. Veja, e quando a gente fala persuasão, se usa também o poder da persuasão, né? Porque é o que eu falo, existe o poder de persuadir, o poder de amar, o poder cantar, o poder ser feliz. Então, o poder é conseguir, eu posso, é o poder. No caso da persuasão, o que acontece? Nós tivemos lá o Robert Cialdini com o livro Armas da Persuasão. Quando ele lançou esse clássico, né, aliás, um livro bacana, ele trouxe isso aplicado à psicologia de vendas. E muitos se apropriaram desses princípios para utilizar na venda mesmo. O ponto é que, como hoje está democrática a comunicação e o acesso a milhões de pessoas, às vezes um material como esse na mão de alguém que não tem índole pode ser um propagador de coisas que não são tão boas. De mentira. Mentira, é o que a gente falou. Hoje em dia, o marketing... negativo, né? Marketing. O marketing hoje, para muitos casos, tem um outro nome, chama-se mentira. Mentira. Será que a palavra persuasão ela está mal vista? Porque a palavra persuadir, né, quando você pega a etimologia da palavra, a conotação não é muito boa, né? É melhor, por exemplo, é diferente de você falar em comandar, é diferente de falar em co-criar, porque persuadir quer dizer, é a dissuasão, é levar alguém para alguma coisa, convencer alguém, a conotação não é muito boa, né? Sim. Agora, é diferente de convencimento, porque você está vencendo junto, é convencer, vencer junto. Então, eu gosto, em vez de persuasão, por convencer. Perfeito. O poder do convencer, não de persuadir. Eu acho que dá uma conotação mais leve. Persuasão, o outro sempre leva uma vantagem, né, Paulo? Uma Pois é. persuasão. É uma conotação um pouco ligada a vendas, lábia. Né? Até manipulação, né? Eu gosto muito da palavra convencer. O que é convencer? Porque é vencer junto. Né? Convencer. Como comandar, é mandar junto. Paulo, dentro do poder, nós podemos falar de força, vontade, controle, direção, capacidade, habilidade. De tudo. De tudo tudo é poder. O poder, por exemplo, até o poder de saber viver. Tem gente, Everton, eu sempre brinco, né? Morrer todo mundo vai, mas viver nem todos vivem. Exato. Porque o cara passa por essa... Harold Kushner, que foi um grande filósofo inglês, diz o seguinte: quando se aprende a viver, só viver já é maravilhoso. Então, precisa aprender a viver, e é o poder de saber viver. Tem gente que tem tudo para viver uma vida maravilhosa, mas não vive. Por quê? Porque tem escolhas erradas, é intempestivo e tal. Então, tem poder de tudo, né? O Cialdini lá, ele pegou as 9 armas da persuasão para aplicação em vendas, né? Mas esses poderes que você comentou são grandes marcos do poder, né? Sim. Perfeito. Dentro de tudo isso, Raquel, esse livro do Paulo ele vem com muitas aplicações do poder, e a gente sabe que é de uma forma saudável, né? As pessoas confundem. Exatamente. Né? Qual é a experiência de ter um livro desse no mercado, né? Competindo com persuasões, né? com títulos de persuasão, né? Exatamente, muito bem colocado, Everton. Uma das premissas do livro Segredos do Poder é possibilitar, dar a possibilidade das pessoas de se mobilizarem, né? Então o Paulo, ele hoje mobiliza aí um cenário dentro do grupo impressionante, e através desse livro vai ser um instrumento para as pessoas engajarem, de engajamento, de envolvimento, e é até legal falar, porque nesse livro o Paulo ele coloca os métodos e as práticas, e ele divide um pouco como ele desenvolveu essas habilidades, né, Paulo? Porque nem sempre foi assim. Você nem sempre tinha é uma técnica, a gente consegue desenvolver
essa questão de conseguir influenciar e mobilizar as pessoas em prol de uma causa? Comenta um pouquinho até, Paulo. Obrigado pela pergunta. Olha, o poder, a pessoa que entende essa arte do poder, ela consegue realizar muito, né? Existem 2 siglazinhas, que é tempo de outras pessoas, TOP, e DOP, que é dinheiro de outras pessoas, que quem tem poder consegue mobilizar muito, né? Vamos lá. Coisas que eu aprendi, que eu compartilho com as pessoas. O poder do elogio. Tem gente que quer melhorar alguma coisa e faz críticas. E, pelo contrário, quando você critica alguém de alguma coisa, por exemplo, o marido que acredita que a mulher não está, por exemplo, limpando alguma coisa na cozinha. Ele pega, mas ela está fazendo um monte de coisa boa. Ele pega e critica, por exemplo, alguma coisa que não está legal na cozinha. Aquela crítica, muitas vezes, fecha a pessoa. Se ao invés de criticar, ele elogiasse alguma coisa que ela está fazendo, e nesse elogio você pode ter certeza que a pessoa vai ficar mais empenhada para fazer até melhor aquilo que não está. É o poder do elogio. Então, você, um profissional, por exemplo, que tem um ponto para melhorar em alguma coisa, elogie as boas qualidades, que ele vai conectar mais com você para você poder trabalhar outras coisas, né? O poder, por exemplo, do cuidar. Eu sempre digo para os empresários, cuide das pessoas porque as pessoas cuidam da empresa. O que é cuidar das pessoas? É mostrar que você é um colega, você é um amigo, que você está ali para ajudar as pessoas genuinamente, sem nenhum marketing nem propaganda, para mostrar que estão ali para construir e dividir as coisas juntos. É o poder, então, do apoio, é o poder do suporte. Agora, tem tantos poderes, e nós vamos falar, depois no finalzinho, do maior poder do mundo, né? E no finalzinho eu vou ter questão de falar desse poder que mobiliza as pessoas. Também estou curiosa. No finalzinho eu quero falar. Mas, então, muitas vezes o segredo do poder mostra que o caminho para a gente conseguir as coisas na vida é muitas vezes totalmente oposto do que muitas pessoas imaginam. As pessoas acham que, por exemplo, eu crescer na carreira, eu preciso ser o papa do assunto, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não. Você precisa ter o poder de ter o discernimento. É o poder da mobilização, Paulo, ou não? Sim, a mobilização, Everton, é aquilo que você consegue fazer todos caminhar em prol de uma causa. Sim. Os maiores líderes do mundo, eles tinham poder de influência, eles não pagavam, não eram líderes empresariais. Por exemplo, você pega Gandhi, você pega Madre Teresa de Calcutá, Buda, Jesus. Você pega, por exemplo, vários líderes em vários campos, né? E as pessoas seguiam eles por uma causa, por um propósito. Isso eu chamo de o poder da visão. Quando você tem uma visão muito boa para a comunidade, para as pessoas seguem. E líderes bons ou maus, como Hitler, Mussolini, que foi para o mal, né? Perfeito. Então, é o poder da visão, é o poder da visão compartilhada. Todas as pessoas querem uma causa, todas as pessoas querem um sentido para suas vidas. E quem consegue levar isso, consegue ter resultado. Eu posso garantir que qualquer pessoa consegue realizar o extraordinário se ela dominar as artes do poder para poder influenciar as pessoas e ela mesma no objetivo valioso. Muito bom. Eu queria até complementar, Paulo. E você acha que hoje as pessoas no marketing em geral, na internet, elas estão usando o poder de forma errônea? Então, estão conduzindo e mobilizando pessoas em prol de causas que não são justificáveis? Como as pessoas olharem e triar, né? O que é um poder que é positivo e o que é um poder que pode ser negativo para ela? Olha, nós sabemos que na vida, a vida é um jogo de soma zero. Tudo que você faz de bom, você vai colher de bom. E o que você faz que não é legal, também vai colher. Só que tem um detalhe, a colheita é exponencial. Você fez coisa boa aqui, você colhe exponencial lá. Você fez coisa ruim aqui, você colhe exponencial negativo para lá. Então, muita gente que busca atalhos, muita gente que busca facilidades, muita gente que usa o poder, por exemplo, da persuasão para vender seus produtos, serviços sem o valor agregado, pode fazer muito faturamento agora. Mas se não entrega resultado às pessoas, aquela tristeza, aquela frustração, aquela decepção, aquela falta de resultado, tenha conta. Perfeito. Porque o universo, sabe, Raquel, se você passar um farol vermelho e o guarda não vê, você não é multado. Mas, diferente das leis do universo, que elas são cobradas.
Aqui ou em qualquer lugar do mundo, a força da gravidade é a mesma, né? Eu brinco que se jogar esse garfo aqui vai cair numa aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui ou em Bangkok, na Tailândia. Então, quem usa a persuasão com o objetivo de ter recursos ou com objetivos que não são os melhores, vai pagar por isso. Então, é preciso usar o poder com responsabilidade para o bem. Perfeito. Muito bem. Liderança, Paulo, tem muito a ver com poder, né? Mas existem líderes que excedem e líderes que constroem, né? Uns destroem, outros constroem. Você acha que é muito tênue essa linha de um líder que usa o poder para construção, outro para destruição? Olha, Everton, então aí nós temos o poder de liderança, né? Isso, exato. E o poder de liderança, nós temos vários tipos de liderança. Existe a liderança democrática, existe a liderança autocrática, existe a liderança ditatorial. Eu gosto muito de um tipo de liderança que é a liderança situacional. O que é isso? Para cada tipo de pessoa, você aplica uma liderança de acordo com a pessoa e com a situação. Tem momentos que você precisa ser um líder muito democrático para ouvir equipe. Tem momentos que você tem que ser um líder, eu não digo ditador, mas mais taxativo, porque tem que se tomar uma decisão, principalmente decisões difíceis e impopulares. Já tem momentos que você tem que ser um líder conciliador para ter a paz e avançar. Quantas vezes a gente vai gerenciar equipes com perfis diferentes, gera uma fagulha ali, e você é um líder pacificador, conciliador. Então eu diria para você que a liderança é a arte de atingir resultados através de pessoas. E para isso tem que ter a liderança situacional, o poder de liderança aplicado a cada cenário. Eu tenho uma dúvida, Paulo, que muita gente fala sobre isso, né? Você acha que o poder corrompe a pessoa ou ela já tinha aquela índole e o poder só potencializa aquilo? O poder só amplifica o que a pessoa é, o poder e o dinheiro, porque está muito ligado. Né? Quando a pessoa tem muito dinheiro, ela também acredita que gera poder, né? Porque numa sociedade capitalista, dinheiro é poder. Concordo. Né? Então, aquilo amplifica o que ela é, porque quando ela tem pouco, o poder dela de mobilizar numa sociedade capitalista é menor. E quando ela tem mais, ela consegue fazer mais, né? Pagar, etc. Potencializa. Nitroglicerina, né? Hoje você pode usar beleza como poder, sexo como poder, dinheiro como poder. No mundo de hoje está muito aberto essa questão, né? Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? As pessoas estão sendo conduzidas por um poder maior que às vezes elas nem têm conhecimento de que está exercendo uma força sobre ela, não é isso, Paulo? Sobre poder, sabe, as pessoas me falam assim, Zé Paulo, como é que eu devo me contextualizar, né, em toda essa questão de poder e tal? Eu digo o seguinte, você tem que ter princípios e valores muito claros na sua vida. E você pode desenvolver todas essas habilidades de poder. Você pode ter o poder de liderança, de influência, tudo isso aí. Mas que seja tudo isso daí dentro de princípios e valores para promover o bem. Perfeito. Porque você pega, por exemplo, o Hitler lá, foi um grande líder, tinha um grande poder de influência, de liderança. Né? Tanto é que usou esse poder para ter um ministro da propaganda. Olha que situação. Para poder mostrar para toda a população que a raça ariana era superior, a raça dos judeus era inferior e exauria o país. Isso tudo bem, veio lá da Primeira Guerra Mundial, teve o Tratado de Versalhes, que ficou bem ruim para a Alemanha, mas criou-se uma ideologia, né, que olha o tipo de liderança, o tipo de poder, onde que foi dar. Então, quando você tem princípios e valores muito claros, você pode desenvolver bem todo tipo de poder dentro dessa baliza que vai bem. Perfeito, Paulo. Agora, todo ser humano que quer sucesso e resultado tem que desenvolver poder. Principalmente do trabalho, né? Tem que desenvolver, porque, veja bem, o poder de ser íntegro. Exato. Porque poder é ser. O que é poder? É eu conseguir alguma coisa. Então, o poder de ser íntegro, que você vai perceber que nada vale mais do que a sua palavra, do que você é. Quem somos nós? Nós somos aquilo que nós somos críveis às pessoas. Né? Aquele que tem credibilidade tem tudo. Então nós vamos ver que é o poder da credibilidade. O poder do caráter, Paulo. Mas isso é uma forma também, né, de validar aquelas pessoas que estão usando o poder da comunicação para ver se elas são verdadeiras nos seus resultados, né? Sim, porque o que acontece? As pessoas têm a comunicação, uns usam essa habilidade para poder trabalhar uma coisa ou outra, mas nós sabemos que entre o discurso e a prática é a distância da Terra para a Lua. Por quê?
falar é algo muito simples. Basta ter boa oratória, ler alguns livros, trazer algumas coisas. Mas a prática exige a disciplina, o caráter, a lidar com as pessoas, né? Então, assim, para discernir o que é verdadeiro e o que não é, olha os frutos. Pé de laranja da banana? Não. Não. Pé de uva da manga? Não. Não. Então, se eu mostrar para você aqui, ó, eu posso garantir que esses morangos aqui vieram no pé de morango. E essas uvas vieram de uma parreira. Pelas frutas, eu conheço a árvore. Então, pelas atitudes de uma pessoa, pelas obras dela, pela vida dela, você já conhece que tipo que ela é. Entendeu? Quando você vê uma pessoa que por onde passa gera problema, gera desencontros, gera contenda, sai fora, porque vai ser com você também. É um poder destruidor, né? Destruidor. E dentro do que você falou, Paulo, o poder do caráter, vamos dizer assim, ele é supremo. Supremo. Pode ter um poder que até mascara ele e tem autoridade sobre ele por um período, mas Sim. ele prevalece. E o caráter, vamos dizer, de Deus, né? De Deus. Sim. Porque o caráter de Deus, que é parecer com Deus, é algo incrível, né? Porque você está buscando a luz, né? No hebraico, luz significa Deus e trevas o inimigo. Então, toda vez que você busca Deus, você busca a verdade, aquilo que é bom, aquilo que é íntegro, aquilo que dá resultado. E, por outro lado, é só coisa ruim. E independe de local e de fé, né? Porque o que é bom é bom. O que é bom é bom. E o que é bom? Olha que coisa interessante, o que é bom, né? Desde quando você pega lá Sócrates lá atrás, né? Ele tem um livro sobre metafísica e tal, já na Grécia Antiga lá. Ele fala do conceito de ética, né? O que é ética? O que é bom? É fazer para os outros o que você quer que faça para você. Ou não fazer para os outros o que você não quer que faça para você. Cara, eu queria isso para mim, não, então não vou fazer para o outro. É o direito natural que a gente chama, né? É a lei, a gente chama do ciclo dourado, é a lei das leis, né? É que hoje estão atacando muito, né? Estão relativando muito, né? Então o que é bom permanece bom, mas a sociedade está tornando isso ruim, né? Isso é um poder reverso, vamos dizer assim. A gente está falando de poder. Sabe, Everton, eu diria o seguinte, vamos partir de alguns princípios. A natureza é perfeita. Sim. Tudo que você foge, aquilo que é perfeito, não é bom. Com isso você já entende tudo. Já. Repete para eles, Paulo, que estão ouvindo aqui, ó. Você que está nos ouvindo aí, presta atenção nessa frase. Você vai ver que interessante que é. Por favor, Paulo. A natureza é perfeita. E tudo que foge à natureza não é bom. E ponto. Ponto. Tá resolvido. Né? Princípios e valores morais e éticos estão nesta frase aí que o Paulo trouxe para nós, né? Paulo, existem algumas medidas ou ações que podemos tomar para termos mais poder? Tem sim. Todo poder é desenvolvido, todo poder. O poder, por exemplo, da liderança, o poder da comunicação, o poder de ouvir, né? Você sabe que tem muitas escolas que ensinam a falar, mas poucas que ensinam a ouvir. E ouvir é mais importante que falar. Porque ouvir é um processo intelectual que você consegue refletir, né? O livro sagrado diz que até um tolo pode se passar por sábio se ficar calado. Então ouvir é muito importante. O sábio ouve muito. Ele entende, aprende muito. Então, todo poder é desenvolvido. Ninguém nasce com poder. As pessoas nascem com... A criança tem o instinto ali, quando é pequenininha, de chorar para comer e tal. Aí depois ela vai desenvolvendo o poder da comunicação. Ouvindo, falando. E aí vai desenvolvendo. Tudo é desenvolvido. Mas influências externas podem mudar um pouquinho a cabeça dessa criança, né? Podem, e vou dar um exemplo. A Raquel é mãe também, né? Sim. Eu sou pai. Você compra uma boneca para uma criança, uma menina hoje, a boneca já vem sensualizada. Você compra um carrinho para um menino hoje, ele já vem tunado, como eles dizem, né? Então eu já ensino para o meu filho, ó, teu carro tem que ter potência e para a menina ela tem que ter aquele estereotipo ali sensual, vamos dizer assim, né? Esse poder externo da mídia, do marketing, do comércio, do consumismo, ele interfere, Paulo. Interfere. Para você ter uma ideia, se você pegar a sua agenda hoje aí, tem dia de tudo hoje. Cada dia do ano é dia de alguma coisa. Eu estava vendo esse dia do pintor, dia do funileiro, dia do mecânico, dia do bombeiro. Então, os coelhos da Páscoa. Então, o marketing, ele quer gerar resultado de vendas, faturamento. Então, tem tudo. Por quê? O carro tunado é um carro diferente. A boneca lá sensualizada é uma boneca diferente. Então, as pessoas sempre estão em busca do diferente, né? Só que esse diferente, ele precisa ter valores éticos e morais e ser adequado a cada tempo.
ser diferente não quer dizer que é bom, mas tem que ser diferente, né? Esses dias a gente estava falando que Eclesiastes, lá, acho que 1:8, diz lá que os olhos nunca cansam de ver e os ouvidos de ouvir. As pessoas amam a inovação. A gente foi feito para sempre querer coisas novas, né? Você que é mulher, por exemplo, Raquel, você quer que o seu próximo par de sapatos seja o mesmo ou você quer um diferente? Um diferente, com certeza. E o carro, você quer o mesmo ou diferente? Ou o computador? Não, tem que ser melhor. Melhor. Você também quer? É. Então, todos nós queremos coisas melhores, coisas mais inovadoras. O problema é que esse marketing, todo o mundo, nessas mudanças todas, tem que ter um cuidado, porque tem uma criança começando a aprender valores básicos para não tirar fora de uma rota e gerar problema lá na frente na formação da criança. Aí já vem uma questão interna de lar, né? Eu que decido o que entra dentro da minha casa. Eu sempre digo, Everton, que a escola é a casa é a primeira escola, a casa é a primeira escola e a escola é a segunda casa. Então, aonde é a primeira escola? É a casa. Civilidade se aprende em casa, não na escola. O que é civilidade? Respeitar os mais velhos, respeitar a bandeira do país, respeitar as individualidades, falar senhor, senhora, tudo isso é em casa. Então, esse é um problema também, um outro ponto para discutir em outro momento, mas muitos pais querem delegar a educação dos filhos para a escola. Então, essa coisa do poder, de lidar com valores, princípios, tem que começar em casa. Perfeito. O que você acha, Matheus? Você que ainda não tem filho e você vai entrar nesse mundo ainda, Matheus. Então, Eu vejo essa questão do poder até trazendo para essa linha da família, né? É que hoje as pessoas têm muito poder de absorção de conteúdo, né? Ontem estava assistindo uma live e o cara falou que a gente leu mais livros que muitos filósofos do passado, né? Mas se a gente não executar o que a gente leu, a gente tem menos resultado que eles com a quantidade de coisas que a gente tem na mão hoje. E o que me... Tava um pouquinho longe aqui. O que me preocupa, né? Até eu penso muito, falo com a minha esposa sobre isso, são as regras, né? As regras da casa. Porque assim, tu deixa o controle da TV com uma criança hoje, Netflix, quantos filmes tem ali? Né? O Spotify, quantas músicas tu tem hoje e tu pode escolher? E que letra que tem ali? Então, que regras a gente vai ter para controlar isso? Eu vi que o YouTube lançou agora, o YouTube Kids. Tentei me cadastrar, não consegui. Porque é só para pais liberarem para crianças, né? Então, é um tema bem complexo de a gente pensar. E eu também tenho dúvida se o governo vai ter algum poder sobre essas empresas, né? Porque elas não têm muitas regras para distribuir conteúdo. o pessoal que está nos assistindo achou que a gente ia falar de Superman, Vingadores, né? Exatamente. Hitler, e a gente está falando de outro tipo de poder que às vezes está dentro da nossa casa. É isso que a gente tem que estar bem ligado, né? Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Rotina bloqueia a pessoa ter poder? Não, pelo contrário, rotina potencializa o poder. Olha, as pessoas que têm poder, primeira coisa, você tem que ter o poder para controlar a si próprio. E a rotina, hábitos, nós somos criaturas de hábitos. Isso é uma coisa complicada. As pessoas, por exemplo, o sujeito quer estar em boa forma física e não faz nada o ano inteiro, pega a última semana do ano, 15 dias, e quer treinar 4 horas por dia na academia. Ou quer fazer um intensivão em inglês 2 meses. Não. O poder é adquirido com disciplina e constância e hábito. Isso é importante. E olha, Everton, você comentou, eu queria comentar uma coisa importante sobre poder aqui com vocês, que é o seguinte. Outro dia eu estava conversando com a minha filha e tal. Aí ela pegou e falou, eu estava conversando e tal, fazendo uma reunião de trabalho. Ela falou, papai, tem pessoas aí que realmente são difíceis, né? Porque ela viu na reunião algumas situações ali e tal. Por que o senhor não troca? Eu falei, Anne, porque não é assim. Aí, na cabeça dela, eu tenho o poder de trocar as pessoas. Mas poder não é fazer, não faz sentido. Então, o poder, se ele não tem uma inteligência, uma sabedoria por trás, ele, por si só, por exemplo, o poder de decidir alguma coisa. Você imagina se o John Biden fica bravo lá com a Rússia por causa do negócio da Ucrânia e resolve mandar uma bomba atômica em Moscou? Acaba o mundo. Acaba. Então, a gente precisa entender que poder alguma coisa é muito distante de usar desse poder. Poder não é querer. Olha, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, disse uma frase muito legal que é o seguinte: quando você é uma dama, você não precisa falar para os outros que você é uma dama.
ok? Tá implícito. Tá implícito. Então, não precisa. Você sabe que o cara aprende karatê, judô, não é para brigar, é para não brigar. E eles não falam, né? Não. Então, as pessoas que lerem o livro, elas vão perceber que o poder é totalmente contrário do que muitas pessoas pensam. Ah, porque o cara é bom em karatê e vai bater em todo mundo. Não. O menino estuda karatê para autoconfiança e para defesa pessoal, não para ataque dos outros. Perfeito. Então, o verdadeiro poder, numa análise mais ampla, o verdadeiro poder é controlar a si próprio para os objetivos aos quais você definiu para a tua vida. Verdade. Perfeito. Perfeito. Raquel, o poder de um livro. Você que está nesse mercado há 20 anos. Olha, o poder de um livro, sem dúvida, né? O livro, ele é um instrumento, e eu sempre reforço isso, né? Ele é uma forma de contato, de chegar em pessoas que talvez nunca chegariam no nosso conteúdo através da internet. O livro, ele tem uma história, né? Ele tem uma história construída já no mercado. E o interessante, assim, do produto livro, desde a Bíblia, né? Que foi o nosso primeiro livro impresso, eu sempre falo, o livro impresso nunca vai acabar. As pessoas têm uma cultura do papel, das anotações. E esse livro do Paulo, que eu já li e gostei demais do conteúdo, Paulo, porque eu acho que existe uma dúvida muito grande, assim, quando a gente fala de poder, como a gente está falando, a gente já fez uma analogia de poder de tantas formas, mas as pessoas têm muita dúvida em relação a o poder está direcionado, está ligado diretamente à comunicação, porque eu não sou uma boa comunicadora, Paulo. Eu não consigo nem convencer meu marido que a minha comida é gostosa, não consigo convencer ninguém. E eu quero muito desenvolver essa habilidade em mim. É através dos hábitos, como você disse, mas tem o que vai ter de diferencial no livro? Eu quero deixar um gostinho, assim, porque o Paulo, ele fala muito de construção de hábitos que vão reforçar esse teu poder. Que não está ligado só à comunicação ou tem outras variáveis aí, Paulo, para você desenvolver o poder? Olha, você falando de comunicação, eu me lembro de uma coisa super engraçada que aconteceu comigo e com meu pai. Na época, na Forbes, no Brasil, na lista dos homens mais ricos, estava o José Safra. O cara mais rico na época, acho que era 40 bilhões de reais de patrimônio. E aí eu perguntei para o meu pai, falei, pai, eu nunca vi ele falar, o José Safra, uma entrevista, uma palestra. Como é que pode ele ser o homem mais rico do Brasil? Eu nunca vejo ele falar. Ele falou, meu pai disse para mim, quem disse que para ser rico tem que saber falar? É verdade. E aí eu descobri que o poder está ligado com, nesse caso específico dele, por que ele chegou lá? Pela credibilidade do nome, pela capacidade de criar estruturas bancárias de eficiência, pelas entregas de resultado. Então ele criou uma organização onde tem a confiança de muitos investidores pelos resultados e quase não fala nada. Tem um rapaz na internet que ele está milionário gravando vídeo no TikTok, ele não fala nada, ele só faz assim. Ele faz assim com a mão. Ele faz assim com a mão. A pessoa faz uma coisa esdrúxula, ele faz simples. E faz assim. É verdade. Ele não fala nada. Charlie Chaplin, ele não falava nada. Sim. E você vê que o filme Tempos Modernos é um filmaço, explicando lá da mecanização e tal. Então eu diria para você que o poder, ele está muito ligado com a sua credibilidade, está muito ligado com a sua integridade, com o quanto você agrega as pessoas. Mesmo esses ditadores, você pega, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de Hitler ou Mussolini, tinha uma grande capacidade de comunicação. Ali a persuasão, é o poder da persuasão. Talvez ele, naquela função de político, precisava comunicar mesmo. Diferente do José Safra, que para ser um cara rico, não. Você pega os caras do Google também, você já viu eles falando os dois? O Sergey Brin, cara, é bem assim, a comunicação difícil. Bem né? técnica. Bem técnica. Mas os caras criaram o Google. Né? Então, a comunicação é um aspecto, mas muitas vezes as pessoas conseguem fazer coisas extraordinárias sem a comunicação. Perfeito. E Paulo, sobre delegar o poder, né? Porque você tem aí 30, né, entre empresas e projetos, 30, né? É muita gente que trabalha para você e toma decisões por você. Sim. Né? Tem que ter muita confiança. Fala um pouquinho sobre... Olha, no grupo que eu trabalho, e eu recomendo isso para o PRAS também, para todo mundo, que é o seguinte, todo poder ele deve ser delegado. Agora, é diferente de ser delargado. O que é delargar? É quando você diz para alguém que pode fazer, mas sem diretrizes. Por exemplo, no grupo que eu trabalho, existem 10 princípios de gestão.
você tem o poder de fazer o que você quiser dentro dos 10 princípios, que são princípios importantes para manter tudo sustentável. Deus, por exemplo, tem na Bíblia os 10 mandamentos, que se resumem em 2, o Novo Testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Pode fazer dentro daqueles princípios, tá tudo certo. Porque se você, tudo que você for fazer, se estiver dentro disso, não vai infringir nada. Exato. Então os pais também têm que colocar para os filhos algumas diretrizes e dar autonomia para eles poderem viver as suas vidas. Porque, olha, precisa deixar as pessoas avançar. O empresário que não tem líderes, que não forma líderes, ele não cresce. Ele fica preso em atividades operacionais ou em coisas específicas. E seria isso a ruína de grandes empresas e impérios, assim? Centralização de poder? Uma das, né? Tem um livro chamado As 21 Civilizações. Porque as 21 maiores civilizações do mundo caíram. Começa pela Grécia, que foi conquistada pelo Roma, até a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, de grandes foi a corrupção. A corrupção corrói o império, uma empresa por dentro. Nós temos um princípio do grupo, que é o 10, integridade, que nós não aceitamos falta de ética, porque corrói uma empresa por dentro. Então, todo governo, instituição, corrói por dentro, porque da corrupção gera divisão, da divisão gera enfraquecimento. Agora, eu diria para você que são várias as razões que podem ocasionar a quebra de uma instituição, de um país, um problema. A corrupção ou problemas desse tipo de coisa de ética são complicadas. Perfeito. E não precisam ser grandes ações para ter poder, né? Num estudo bíblico, a gente vê que as cidades eram cercadas por muralhas, né? E em uma passagem bíblica diz assim, cuidado com as raposinhas. Elas cavavam embaixo dessas pedras que tinham mais de 7 metros de largura, né? E elas derrubavam muralhas, as pequenas raposas, né? E a gente tem que tomar cuidado com esses pequenos mau hábitos, né, Paulo? Sim, Everton, você vê, nós estamos aqui terminando um período de Covid, Sim, né? Sim. Qual o tamanho do vírus, do Covid? E olha o impacto que teve no mundo. Infelizmente, quantas pessoas partiram. Você vê, é um inimigo invisível e perigosíssimo. Então, você veja, olha o poder de destruição que tem o coronavírus. Nivelou, né? Olha o poder de destruição do coronavírus. De destruição e de nivelamento. De nivelamento, para mostrar que, enfim, é um outro, né? E é o que você falou, a raposinha e tal, até que o cara tocou fogo em uma delas, saiu, né? Tá na Bíblia lá, tem uma história muito legal. 300 raposas no rabo dela e saiu pôs queimando. fogo e saiu queimando tudo. O Firefox. É isso aí. Não, ele duplicou o poder dele ali. Então, é isso, né? Acho que assim, o poder, ele tem a capacidade das pessoas serem promovidas no trabalho, construir empresas, casar bem, administrar bem as suas finanças, viver bem, em sabedoria, em paz, em amizade. Se você dominar os segredos do poder, você vai ter uma vida extraordinária. Poder não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com cultura, tem a ver com sabedoria. E sabedoria é muito mais que dinheiro, que cultura, que qualquer outra coisa. Sabedoria é o discernimento entre coisas e pessoas e saber agir certo na hora certa, da forma certa. Perfeito. Discernimento é muito poderoso. Muito. O que você acha uma pessoa sem discernimento, Everton? Agora eu te pergunto. Uma pessoa na vida sem discernimento. Ela erra a todo momento. Todo momento ela erra. Ou ela tem a vida parada. Não tem como você progredir sem discernimento. Mas ter discernimento tem que ter conhecimento, né? Sim. Porque se você não conhecer o que é bom e o que é ruim, você não consegue decidir. É verdade. Não é verdade? Manda uma pessoa na feira que não sabe fazer feira. Né? É verdade. As minhas primeiras feiras, quando eu voltava para casa, eu apanhava, porque eu comprava tudo errado. Né? Você sabe que a Raquel fez uma pergunta para mim, olha, bom, tem tanta coisa na internet, acho que o Matheus também comentou, tem tanta coisa na internet, como é que a gente vai saber o que deve confiar ou não, né? Sim. Eu sempre digo o seguinte, olha, procure valorizar as pessoas que têm uma história, né? Olha a história da pessoa, tem uma família, vive bem. Por exemplo, eu acho que uma pessoa, para falar de casamento, ele precisa estar casado, bem, estabilizado, não no 5º casamento. Eu acho que o cara, para falar de finanças, não pode estar no cheque especial. Não. O cara, para falar de empreendedorismo, ele precisa ser um grande empresário, ter uma história de empreendedorismo. Então você tem que analisar se a pessoa não tem apenas retórica, papo, não lê um livro, né? Sem lastro. Porque você sabe, Everton, um país não pode ficar emitindo... Muitos caras aí que criam produtos aí são como
Imagina um país que emite dinheiro sem lastro. O que acontece com a economia quando emite dinheiro? A minha filha também perguntou, papai, não é fácil resolver o problema? Vamos colocar impressoras, imprimir um monte de dinheiro, o país vai ficar rico. Aí eu falei, filha, quanto mais dinheiro no mercado, o que acontece com a inflação? Existe um equilíbrio. Sim. E tem que ter lastro de geração de riqueza. O problema é que muitas pessoas querem vender coisas sem lastro. É o cara que quer falar de empreendedorismo, mas ele é de palco. O outro quer falar de espiritualidade, mas vive brigando em crise existencial. O outro quer falar... Então, como que você faz discernimento? Tem que pesquisar. Porque se você não pesquisar, olhar, entender... E aí eu quero falar uma coisa que é o maior medo que eu tenho na minha vida, que é acreditar numa mentira. Sim. Eu morro de medo. Sabe por quê? Porque com a mentira não faz nada, mas com a verdade faz tudo. É verdade. Uau. Muito bom, Paulo. Paulo, tem um texto no seu livro, né, do livro Arte da Guerra, tem uma citação lá, que diz que mesmo você não tendo uma força militar superior, evite atacar impiedosamente seu oponente mais fraco, pois existe a possibilidade de transformar a fraqueza em força. Sem dúvida nenhuma. O que acontece, Everton? O mundo é regido por leis universais. Eu creio que existe um criador no mundo. Eu acredito que o mundo ele não foi uma explosão cósmica e juntou-se poeira cósmica e dali nasceu, criaram-se átomos e o átomo um dia virou uma molécula. Né? Quer dizer, você pegar um átomo para uma molécula é uma distância. Né? E eu acredito que tudo foi criado nesse mundo. E eu acredito que ele foi regido por leis universais. Então, tudo aquilo que você faz para alguém, você vai receber de volta. Então, muitas vezes você está numa condição superior, seja belicamente, seja economicamente, e não é você atacar alguém ou você usar dessa vantagem para alguém, você tem que esquecer que tem alguém que tem muito mais força ou poder que você que vai regular esse processo. Sabe? Talvez desse tamanho aqui, ó, é um morador de rua, e desse tamanho aqui é o Joe Biden. Mas o criador é desse. Então, para o criador, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. Então, eu acredito que esse, que é o dono de todo o poder, ele regula o sistema. Então, não seja hostil, não seja mal, desnecessariamente. Não seja, não vale a pena. É a lei da semeadura, né? Até hoje eu questiono. Estados Unidos jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki. O argumento do presidente Truman é para evitar que 100 mil americanos fossem mortos. Poxa, ok, mas é algo muito delicado, eu entendo isso, mas podia ser num lugar bem mais afastado, não em regiões civis, porque realmente foi complicado isso. Sim, demais. Né? Então, mas é história, mas eu quero dizer para você, a conta vem, então tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, vive sempre em tensão, né? Tensão, né? Está sempre em tensão. Tensão, mas também, olha, uma coisa dessa que eu acabei de falar. Por que isso aconteceu? Porque também Pearl Harbor lá atacaram de surpresa. Absolutamente. Então você vê, violência gera violência, sabedoria gera sabedoria. Então, a pessoa que tem poder de alguma coisa, use com sabedoria aquilo para ajudar, para abençoar. Porque senão você vai ter problema. Eu diria para você que sempre nós temos alguém que tem poder acima da gente. E esse alguém regula o sistema. Sim. E se você sobrepujar sobre outros que têm menos que você, pode ter certeza que o regulador vai atuar. Sim. Na minha casa, no meu caso, é minha mulher. Vamos lá. Só pra gente descontrair, né? No meu também. Nós devemos desejar o poder, Paulo? Sim, devemos desejar o poder, porque ele é bom, porque poder é poder, né? E querer não é poder, tá, Everton? As pessoas falam que querer é poder. Não, querer é uma vontade. E poder é você ter a capacidade para chegar lá. É verdade. Né? Então, assim, querer para poder, aí eu concordo. Eu quero para poder alguma coisa. Então, assim, o poder é importante porque ele torna a vida mais fácil, torna a vida mais tranquila, as coisas ficam mais acessíveis, porque poder... ele tem a ver com sabedoria, ele tem a ver com sutileza, tem a ver com articulação, tem a ver com conseguir lidar com as pessoas e conseguir ter o melhor. Ninguém vive sozinho, Everton. Nesse mundo, todas as pessoas têm que saber lidar com as outras, têm que saber lidar com as situações, e o poder de transitar bem em todos esses ambientes e situações vai fazer ter muito resultado. E é isso que eu falo no livro.
Exatamente. Paulo, só uma dúvida aqui rapidinho. Fica à vontade. O trabalho duro e honesto seria a forma mais rápida de conseguir poder? Não. Veja bem, o poder, primeira coisa, a gente tem que estudar. Perfeito. Porque, para que serve estudar? Sabe, Matheus? Outro dia tem um lago na frente da minha casa, e aí a minha filha pegou e perguntou para mim, papai, como é que eu sei a área desse lago? Né? Porque se é quadrado, é lado vezes lado, né? Para saber a área. Eu falei, Anne, você usa uma coisa chamada cálculo integral. Papai, o que é isso? Eu falei, é uma função matemática complexa que você calcula a área de regiões que não são uniformes. Por que tem que estudar cálculo integral? Porque se você não estudar, vamos dizer, alguém descalcula aqui a área desse lago. Quem não estudou não vai saber nem como começar. O estudar serve para você não reinventar a roda. Perfeito. Então, tudo que tem de coisa. Então, para ter poder, primeira coisa, tem que se especializar, estudar. Porque conhecimento liberta. A maior forma de poder é conhecimento. Se você olhar as nações mais ricas do mundo, é porque elas têm conhecimento que gera know-how, e gera tecnologia, e gera inovação, e gera resultado. Conhecimento é poder. Perfeito. Potencial. Tanto é que eu falo que estudar potencializa, mas o trabalho concretiza. Então, respondendo a sua pergunta, essa aí é a outra parte. O trabalho duro é o que concretiza, mas antes tem que potencializar com conhecimento. Perfeito. Quem não conhece, perece. Perece. Vamos entrar nessa linha agora? Perece. Quem não... Olha, perece. Quantas vezes, Everton, a gente não fez uma coisa de uma maneira mais complicada, difícil, bateu cabeça porque não conhecia? Muitas vezes. Né? Direto. Muitas vezes. Então, quando você conhece, o conhecimento torna tudo mais fácil. As pessoas falam assim, tá muito difícil. Eu digo, não é que tá difícil, é que você ainda não sabe. Exatamente isso. Né? Não tem coisa. Porque se alguém fez, você faz. Por exemplo, eu não sei cantar. Eu falei para a professora da minha filha lá, tem chance, esperança para mim? Ela falou, tem. Só que vai ser 10 anos. Enquanto para um que tem tendência a 1, para o senhor vai ser 10. Mas tem esperança. Eu falei, então tá bom, vamos para 10. Agora, se o senhor não começar agora, nunca vai chegar lá. Entendi. Então, acho que tudo é possível para aquele que persiste, né? E se disciplina aí adiante. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre aquela passagem, você é cristão, a gente sabe, e a gente vai sempre levar um pouco para essa linha. Povo perece porque falta conhecimento. Sim. Né? Por que isso está na Bíblia? Está na Bíblia isso porque existem falsas doutrinas. Infelizmente, sempre, Everton, existiu a indústria da fé, que são instituições mercantis que querem gerar resultado financeiro. E nós que somos cristãos, a gente acredita que Jesus ele veio à Terra para nos salvar da morte, para que nós possamos estar com ele na eternidade. Não tem nada a ver com prosperidade financeira. E as curas e milagres que foram feitas é para mostrar que ele era um filho de Deus. Mas a proposta do Senhor Jesus, ele nem tinha casa para morar. Não. Então a proposta do Senhor Jesus é clara, é salvação, é viver eternamente com o Pai. Então, hoje em dia, por exemplo, você pega, o sujeito tem uma Lamborghini, o outro fala que construiu 2 empresas, tem carro importado. Isso daí não tem nada a ver. Então, quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia, você se liberta dessas heresias. Porque isso tudo leva só ao sofrimento e à decepção. Eu vi um curso não, né? Recebi um anúncio, cliquei, entrei, achei interessante a proposta, né? Para ganhar na Mega Sena. Né? E tinham 20 mil pessoas assistindo essa live e a mulher lá estava muito focada, né? Falando que seguindo aquele mantra, né? Aquelas palavras, você tinha muito mais probabilidade de ganhar na Mega Sena. Eu fiquei pensando, né? Mas e se a pessoa não jogar? Ela vai ganhar como? E se ela não for trabalhar e fazer esse mantra? Então é isso. Aí 20 mil pessoas ali vão ficar milionárias. Então seria basicamente isso para os dias de hoje? Olha, eu tenho uma coisa, eu vi uma vez uma propaganda que uma reportagem que acho que pode responder isso um pouco. Um delegado estava entrevistando né, sabe esses programas policiais? Prenderam um estelionatário. E um cara muito espirituoso, né? Porque quando o repórter perguntou, falou, olha, ele pegou e disse assim, a minha profissão... Ele disse, o estelionatário, isso é profissão... Ele disse, a minha profissão só existe porque tem gente que quer facilidade.
A minha profissão só existe porque o cara quer comprar um carro pela metade do preço, ou quer facilidade. Então, se não tivesse gente que quer vantagem, não teria minha profissão. Ou seja, as pessoas querem atalhos e não tem jeito. É trabalho duro, é estudar, trabalho duro, dedicação, consistência, que aí você constrói algo perene. E Perfeito. todos que querem atalhos ou encurtar caminho vão encontrar desilusão e tristeza. Tem pessoas que vivem na crença de que não podem realizar nada, né, Paulo? Sim. E qual conselho você dá para essas pessoas? Nós estamos caminhando aí para 1 hora de programa já e... Olha, se essas pessoas soubessem quem elas realmente são, é que o primeiro passo é que elas não sabem quem elas são. Se elas soubessem quem elas são, elas teriam a certeza que podem tudo. Porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o Criador do mundo. Então você pode criar carro, avião, moto, programa de computador. Tudo você pode fazer porque você foi feito à imagem e semelhança do quem criou o mundo. Então, amigo, primeira coisa, olhe para dentro e veja, olha no espelho. Olha aí, você que está nos assistindo, olha no espelho. Gostou? Pois é imagens, é Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, meu amigo, energiza aí, faz uma oração aí agora para Deus colocar no teu coração quem realmente você é e pau na máquina e sucesso sempre. Verdade. Você que olhou e não gostou, uma maquiagem, uma academia, dá um jeitinho, depois você olha de novo, tá bom? Vamos lá. Raquel, você quer falar mais alguma coisa para complementar? Quero complementar que Segredos do Poder, então, novo livro do José Paulo, já estará em breve nas livrarias, nas maiores livrarias do país. Então vocês aproveitem para se aprofundar nesse assunto. Como o Paulo disse, todos nós temos um poder, nós só precisamos de direcionamento e aprendizado para conquistar aí todos os nossos sonhos e metas. Então, o livro está aí, procurem nas livrarias e a gente vai deixar um link também aí na descrição do vídeo. Matheus. Vamos lá. Bom, eu sou uma pessoa que adora estudar poder e desde que eu conheci o Paulo e vi a forma que ele administra o poder, é genial, assim, e eu aconselho a todos, né, que puderem, através do link aí que vai ficar disponível, comprar esse livro, seguir o Paulo lá, que tem muito mais temas para isso. E os demais livros que eu vi na sequência que complementam, né? Então, esse ano aí vai ter bastante material sobre poder disponível. Paulo falou que tinha um segredo pro final, lembra? Eu tô curioso pra Eu saber. também quero saber sobre esse segredo aí, Paulo. Eu quero dizer o seguinte, o maior segredo, né, o maior poder do mundo é o poder do amor. Né? Por que o poder do amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus veio ao mundo não para julgar, mas para salvar a gente. Então, o maior poder do mundo foi por um grande gesto de amor que Deus fez o mundo e também mandou o filho dele aqui para mostrar um modelo como que a gente tem que agir. Então, se você quer ter o máximo de poder, vou dar uma dica aí. Se assemelhe ao máximo a Cristo. Verdade. E você que não acredita, não tem essa fé, basta você se conectar aos princípios dele. Nós estamos falando para segui-lo, né? Automaticamente você vai acabar seguindo, você vai ver que é bom e transforma a tua vida para sempre. Pessoal, acabamos aqui mais um Ideocast com a presença dessas pessoas maravilhosas. Obrigado, Matheus. Obrigado. Raquel. Obrigada. Paulo, obrigado pelo seu tempo. Paulo. Teremos coisas especiais neste canal para você. Um beijo no seu coração e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.